Senhoras e senhores de telecomunicações, este é mais um episódio do Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina, o seu sindicato. Hoje temos a honra de receber o Dr. Walter Beirich, da Beirich Advogados, nosso assessor jurídico. Doutor, muito obrigada por sua presença, por dispor do seu tempo para estar conosco. Obrigado pelo convite. Imagina, a honra é nossa. A gente quer começar falando um pouquinho sobre a vida do Dr. Walter. Como o senhor começou nessa área trabalhista? O que lhe atrai nessa área? Eu comecei a advocacia, eu sou gaúcho, comecei no interior do Rio Grande do Sul, no escritório do meu tio, Fernando Beirich, no noroeste do Rio Grande do Sul, quase divisa com a Argentina. E comecei lá com 18 anos de idade. E o escritório lá existe até hoje e eles fazem assessoria de sindicatos naquela região do Rio Grande do Sul. Então, desde os 18 anos, 19, eu já atuava tendo essa conversa e tendo essa participação dentro dos sindicatos de trabalhadores, ajudando a fazer e realizar as eleições, atendendo dirigentes. Então, isso é uma coisa que desde antes de me formar, nos primeiros, segundo, terceiro semestre do curso de Direito, eu já estava habituado a fazer, né? E me formei, depois vim para Santa Catarina e aqui a gente deu prosseguimento nessa história. Então não esperou se formar, antes disso já estava incutido na raiz do meio sindical, já participava de eleições? Sim, desde eu sou de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e lá o vestibular era só na metade do ano. Então eu prestei vestibular em Passo Fundo, que tinha sempre o vestibular no início do ano, fiz um semestre e retornei para a cidade justamente para trabalhar no escritório desse meu tio. E desde aí comecei lá como office boy, fazer pagamento de clientes, fazer serviço de banco, porque no primeiro, segundo semestre do direito você não tinha essa pressa como os estagiários têm hoje de querer peticionar no primeiro e segundo semestre. A gente não tem nem maturidade para isso, né? Mas ali a partir do segundo ano da faculdade eu já comecei a fazer algumas petições mais elementares. Até me lembro, na época era uma cooperativa de trabalho, que tinha muitos processos lá na nossa região. E devagarzinho fui aprendendo. E em 2002 eu decidi sair do escritório, né? Tentei prestar concurso para juiz do trabalho. E daí em 2002 eu saí lá de Santa Rosa e fui morar em Porto Alegre, onde eu fiquei morando por 2 anos e alguma coisa, fazendo esses cursos preparatórios para juiz. Lá eu conheci a minha ex-esposa, Simone, e ela passou, os dois faziam concurso, ela passou no concurso de Santa Catarina e a gente acabou vindo para Florianópolis, onde eu comecei devagarzinho a pegar minha pastinha e visitar os sindicatos e apresentar o meu currículo, o meu trabalho. Interessante que sempre foi a área trabalhista, desde o início no escritório da família, depois para juiz do trabalho. O senhor nunca pensou em fazer outra coisa? Para mim foi muito natural, assim. Então eu enxergava o meu tio, essa pessoa a quem eu comentei, um advogado que até hoje ele advoga, um advogado de extremo sucesso lá na nossa região, muito conhecido, e sempre admirei o trabalho dele e prestado só nessa área. Tanto que a prova da OAB eu prestei em Direito do Trabalho, foi tudo sempre... Eu sou como um amigo meu que é oftalmologista, ele diz: eu não sou médico, eu sou oftalmologista. Se tu me pedir alguma outra coisa, eu não sei. Então, é quase isso, né? Eu faço trabalhista, alguma coisa civil, muito elementar, né? Algum inventário, quando não tem discussão. Mas fora isso, os outros ramos eu nunca me dediquei a estudar, porque lá, enquanto fazia faculdade, eu tinha trabalho, trabalhava nessa área, e depois que eu saí também me dediquei só nesse ramo. Doutor, a dúvida que não quer calar: como o senhor chegou até o Sintel Santa Catarina? Bom, eu cheguei em Santa Catarina em 2004, 2005 e comecei a atuar com alguns sindicatos aqui. E sempre no início, um estranho aqui, conheci algumas pessoas, ia batendo nas entidades, vendo quem não tinha advogado ou não fazia um serviço em ações coletivas, como a gente fazia, e o escritório foi crescendo, as coisas foram andando, e aí eu ajudei, advoguei também para centrais, né, e para federações, e daí fazia uns 6 anos, eu acho, mais ou menos, 6 ou 7, já conheci o Rogério
que é o presidente do sindicato, de congressos e de alguns encontros de sindicatos. E a gente sempre manteve um canal com os dirigentes divulgando as vitórias que a gente tinha em diversas entidades que a gente atuou, né? Ações coletivas as mais diversas. E o Rogério, quando eles foram mudar o jurídico, foi isso que eu brinco, até que foi a primeira vez que eu não fui oferecer o meu trabalho em lugar nenhum. Foi o Rogério que veio atrás da gente, me chamou aqui no Sintel e disse que iria conversar comigo sobre a gente assumir a pasta do jurídico. Já era essa sede aqui? Não, era na outra. E daí ele me convidou, eu fiquei extremamente surpreso e ao mesmo tempo muito feliz, né, porque é um sindicato muito grande, muito representativo, muito estruturado, uma diretoria aguerrida, porque um advogado, ele sempre quer trabalhar num sindicato aguerrido. Porque se o sindicato não é aguerrido, se o trabalhador não confia no sindicato, muito menos ainda no advogado. Verdade. Então, se você trabalha com um sindicato que as pessoas não confiam naquela diretoria, eles não vão confiar no advogado que a diretoria indica, né? Então, a partir daquele momento, ele nos convidou e a gente passou a trabalhar aqui. No início, como as pessoas não conheciam a gente os trabalhadores não vinham muito conversar com a gente, né? Só que isso hoje, o que a gente tinha de 10 ou 20% dos clientes quando a gente começou, hoje é ao contrário, né? A gente, praticamente a maioria das pessoas que vêm falar no sindicato procuram a gente, né, para ter um auxílio, às vezes só uma orientação, né, às vezes para entrar com processo, enfim. E a partir daí, desse convite do Rogério, a gente veio, né? Tem uma equipe capitaneada pelo Dr. Fabiano, que faz o nosso operacional, que é lá no Rio Grande do Sul, né? Então nós temos um núcleo aqui em Florianópolis, né? E mais ou menos a metade do personal do escritório está no Rio Grande do Sul, né? Porque hoje, com as audiências online, entrevistas, tudo, a gente pode fazer isso tudo descentralizado. Então foi mais ou menos desse jeito aí. Isso faz toda a diferença mesmo, quando o trabalhador ele confia no sindicato como um todo, não só na diretoria, né, nos diretores que estão na base ou na executiva, mas no jurídico, e até mesmo eu vejo isso pelo trabalho da comunicação, quando eles vêm nas redes sociais questionar perguntas mais sérias sobre resultados de ação, a que pé está, então a gente vê que eles de fato confiam, né, vêm até a gente. Essa é a ideia. Qual é o maior desafio do direito trabalhista? Eu não sei se é do direito trabalhista, mas eu acho que é do jovem advogado, né? O desafio do jovem advogado, o mercado que se apresenta hoje, ele paga um salário baixo, né? Porque tem uma demanda muito alta de pessoas. Eu sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas que estiveram ao nosso redor, pessoas conhecidas do nosso meio e que vieram integrar a equipe do escritório. Mas para o jovem advogado que vai procurar uma vaga no escritório, o salário é muito baixo. Muitas vezes um salário fixo, sem participação, aí se exige dele um computador, um carro, alguns escritórios exigem um dress code, que ele tem que ter terno, gravata, ou as moças terninho e sapato. Então é um investimento para um retorno que é difícil, né? É uma carreira difícil no início, né? Mas se você consegue, se for empreender sozinho e você tiver, logicamente, um lastro, uma segurança, né? No início, talvez morar com o pai, com a mãe, enfim, para ter essa guarida, você consegue sobressair, né? Eu, no meu caso, eu saí com uma rescisão lá do meu escritório, onde eu pude me manter nesse período até eu começar a desenvolver o meu trabalho sozinho, né? E depois, quando a minha ex-esposa passou, ela também passou num concurso público, então a gente empreendeu junto. O que lhe motiva nessa área toda? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu adoro ser advogado, eu adoro trabalhar com os dirigentes, eu gosto de atender os trabalhadores, eu me identifico e tenho empatia pelo que eles passam, pelo que eles nos relatam. Então, de um jeito ou de outro, eu acredito que eu estou trabalhando do lado certo, do lado das pessoas que têm direito, tentando fazer justiça, né? Tentando ajudar os mais necessitados, né? Aqui nós estamos falando de telecomunicações, nós temos pessoas que estão brigando contra a Oi, contra a Claro, contra a TIM, né? Com empresas enormes, Unifique, né? Não estou falando mal de uma empresa ou outra, mas estou dizendo de empresas grandes, de sucesso, e que os trabalhadores, frente a essas empresas, sozinho, não teria condições
de brigar, de litigar. E para isso que o advogado trabalhista está aqui, para auxiliar ele, para dar orientação, muitas vezes nem entrar no processo, mas orientar, dar um melhor caminho, dar um direcionamento para ele, né, até para que ele consiga ver se ele tem ou não interesse depois de brigar na justiça, enfim. Realmente, falando assim, a gente consegue visualizar melhor, né? Um trabalhador contra uma potência gigante, que seria uma operadora, né? Uma empresa maior, fica mais difícil. E até falando nisso, ainda há pouco o senhor citou sobre empatia. Dá para separar razão e emoção nessas horas de defender um trabalhador ou instruí-lo? Dá para separar. Às vezes não é fácil, né? Eu digo isso principalmente com advogados mais jovens, às vezes mais apaixonados, às vezes o próprio advogado do outro lado, ele compra uma briga com o advogado do reclamante, né? Compra uma briga conosco, mas a briga dele não é conosco, né? Nem a nossa briga, eu não tenho uma briga com o advogado do outro lado, né? A briga é do meu cliente com a empresa, né? A discussão. Então, eu tenho que ser muito, muito objetivo, muito racional para separar o que é direito dele, né? E ser muito técnico. Porque a audiência, muitas vezes se você se emociona ou fica com raiva ou qualquer outro sentimento, às vezes ele te atrapalha na parte técnica da audiência. Tem atos no meio da audiência que devem ser tomados na hora, alguns protestos, alguns requerimentos que têm que ser feitos no momento oportuno da audiência. Não sendo feitos naquele momento, né, você perde o tempo e e preclui, né, o teu direito de se insurgir em algum momento na audiência. Mesmo assim, quando vai fazer perguntas para as testemunhas, você tem que estar muito concentrado, tem que estar preparado, né, para fazer isso de uma forma mais racional possível. Uma dúvida que eu tenho, eu gosto de assistir uns documentários, às vezes, sobre casos reais, até de pessoas famosas, quando né, entram com esses processos, essas ações. Eu fico pensando no advogado, é difícil instruir a pessoa que está entrando com a ação, quando chega num tribunal, por exemplo, tenta manter a calma, tenta não ir por esse lado. É difícil essa instrução? O que a gente faz quando a gente vai para as audiências, o que a gente instrui os nossos clientes, a gente, na verdade, dá para eles o direcionamento do que o juiz vai falar para ele. Porque quando começa um depoimento, a primeira coisa que o juiz faz é assim: o senhor está aqui, o senhor tem a obrigação de falar a verdade, senão o senhor vai ser preso, né? Pode ser preso, porque a lei assim permite. Então a gente justamente antecipa essas coisas que o juiz vai dizer, porque às vezes uma pessoa que vai lá para dar um depoimento, um cliente nosso vai dar o seu depoimento, né, vai lá relatar o seu dia a dia. Ele vai relatar o que a gente conversa com eles, tanto na hora da entrevista até o final do processo. É assim, a gente senta com ele para fazer a entrevista e diz: eu quero que tu me conte o teu dia a dia. Que horas você acorda? Que horas você põe o teu uniforme? Que horas você chega na empresa? Que horas você recolhe o material para fazer a instalação? Você bate o ponto antes ou depois? Eu faço tudo isso depois que eu bato o ponto, eu bato antes. Você terminou uma instalação na casa de fulano. Se você está lá e deu 6 horas da tarde, você é obrigado a bater o ponto? Sim, você é obrigado a bater o ponto, mas tem que terminar? Não, eu termino depois. Então você trabalha um período fora do ponto. Então a gente pega um dia a dia dele, para ele contar com as palavras dele para a gente, como é que é o dia a dia dele. Para em cima disso, a gente montar o caso. Passar para o papel, tecnicamente, né, que daí são termos técnicos, dizer: fulano de tal, começava no horário tal, intervalo de tanto tempo. Fazia intervalo de quanto tempo? Doutor, eu fazia meia hora. Tá, mas como é que você registrava no registro de ponto aí do celular 1 hora? Não, porque era a determinação do meu gestor. Então, meia hora dali, do que está no ponto, no registro, né, não foi a meia hora da vida dele na realidade. Então a gente procura extrair dele, não seria a instrução, mas procura extrair dele coisas que ele não sabe que tem direito, porque as pessoas não sabem muitas vezes do seu direito. Então a gente tem que perguntar para ele do dia a dia dele, como funcionava, como é que era com o material, prestação de conta de material, como é que era com o combustível, com o carro, né? Como é que era o treinamento da empresa, se tinha treinamento para acidente do trabalho ou não, né? Trabalha perto da eletricidade, ganha periculosidade, não ganha. Então a gente procura fazer uma entrevista muito completa para que ele nos conte com as palavras dele o dia a dia. A partir dali a gente anota isso, uma folha de entrevista, e a gente transcreve isso para o processo da forma técnica. O cidadão tem direito a isso, em razão desses fatos que ele me contou, né? A pessoa, se vai ler aquilo ali, muitas vezes pode até não entender,
mas esse é o nosso trabalho, extrair dele e na hora da audiência, aquilo que eu falei da instrução, é tranquilizar ele, dizer que ele está lá para falar a verdade e aquilo que ele falou para nós lá no início do processo, ele contar com as palavras dele para o juiz. Quanto mais natural, mais verdadeiro ele for numa audiência, né, mais sucesso ele vai ter, porque os juízes, eles são treinados para pegar pessoas mentindo. Vamos lá. O meu trabalho é advogar, o seu é ser jornalista, faz entrevistas, faz matérias. O trabalho do juiz é sentar todo dia atrás de uma mesa e escutar depoimento. É o que eu digo para os clientes. Você acha que ele não sabe se você está mentindo ou não? Se você mentir, se você tiver um cacuete, se você coçar, ele vai saber, ele vai sacar que você tá sem jeito, que você tá agoniado, por quê? E que começa a gaguejar, porque não está falando a verdade. Quanto mais correto, mais verdadeiro você for, mais tranquilo vai ser o teu processo. Não adianta a gente chegar lá e inventar que você fazia a hora X, a hora Y, se na verdade você não fazia. Vai chegar na hora da audiência, o juiz vai te interrogar, vai interrogar suas testemunhas e vai ver que aquilo não é real. E aí você perdeu a confiança do juiz. Perdeu a confiança do juiz, toda a decorrência em razão disso é teu processo virar em água. E poderia estar indo tudo bem até aquele momento. O juiz pegou uma titubeada no ar, já muda tudo. Eu conheço vários juízes e, enfim, ninguém gosta de mentira. Não precisa ser juiz. Verdade. Né? Então, assim, se o juiz, no meio de uma audiência, notar, tiver a percepção de que o trabalhador está mentindo, ou uma testemunha da empresa está mentindo, ele já vai mudar o posicionamento dele em audiência. Ele vai mudar, ele já vai tender a não acreditar em nada do que vem daquela parte, ou do trabalhador ou da empresa. Isso é natural. Se você está conversando com alguém que tu sabe, e a pessoa largou uma que tu sabe que ela está mentindo para ti, tudo que ela fala dali por diante descredibiliza. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então a gente procura ser muito correto com aquilo que o trabalhador nos traz e orienta eles para eles irem o mais tranquilo possível. Porque a partir do momento que você faz isso e ele vai tranquilo, aquilo que ele falou para nós, é o que ele vai falar na audiência, a gente não tem preocupação. E o valor do processo vai dar de acordo com o que ele trabalhou. Se ele trabalhou até as 8 da noite, vai dar até as 8. Se ele trabalhou até as 6, vai ser até as 6, mas vai ser a realidade dele. E qual é o ponto de vista, a reação do advogado, nesse caso, quando pega o trabalhador que o senhor está defendendo, titubeando ou contando uma mentira? Para o advogado isso é péssimo. Você vê o trabalho teu naquele momento e o próprio direito do teu cliente sendo dizimado ali, né? Se ele quis aumentar ou quis falar alguma coisa diferente do que ele falou na entrevista, enfim, ele vai ser o maior prejudicado. Logicamente, nós que trabalhamos em cima do sucesso deles, seremos prejudicados, mas o maior prejudicado é ele mesmo. Existe trabalhador que tem medo de ação trabalhista pela possibilidade de portas se fecharem lá na frente? Existe bastante, tá? A gente procura tranquilizar porque assim, a tal da lista negra, que se falava antigamente, isso é extremamente proibido, né? Tanto que se você for pesquisar um processo na Justiça do Trabalho pelo nome da pessoa, não acha, porque não tem pelo nome, justamente para evitar que eu vou procurar emprego na sua empresa, você bote o meu nome na justiça e ache um processo meu contra outra empresa, né? Mas geralmente, nós estamos falando aqui das empresas de telecomunicações, são empresas grandes, né? As pessoas são técnicos que vão de uma para outra, ou terceirizadas, entram e não tem esse tipo de retaliação, né? Porque são empresas grandes que geralmente, quando o pessoal entra, é porque não foram pagos inúmeras coisas. Nós temos casos aqui agora que estão correndo de ações coletivas, que você sabe, de empresas que fecharam e ficaram sem pagar rescisão para o trabalhador, né? Então isso, quem vai atrás do seu direito, cobrar uma rescisão ou coisa assim, eu não vejo que as empresas se oponham a contratar um trabalhador que ele entrou na justiça por não ter ganho uma rescisão, né? Mas respondendo a pergunta, sim, tem pessoas que têm receio. Isso já foi muito mais no passado. Hoje eu acho que é mais tranquilo. Tem algum caso marcante na sua atuação na área de telecomunicações? De uma ação particular, de uma ação coletiva? Então, nós fizemos aqui
no Sintel Santa Catarina diversas ações coletivas. Umas ações que têm marcado a gente agora são as despedidas dos cipeiros. O pessoal que participa, que é eleito pela CIPA, né? E as empresas, a CRE especialmente, a gente não entende até porque manda o pessoal embora, enfim, sem dar satisfação nenhuma, e a gente tem reintegrado todos, um a um. Então isso é uma coisa que mostra a atuação e a força do sindicato, né? Resguardando o direito das pessoas, né? Então isso é uma coisa que foi do último ano para cá, isso aconteceu bastante aqui. Eu queria saber também o que compensa a atuação como advogado trabalhista. O que é compensatório na profissão de vocês? Eu sempre me identifiquei por ser mais à esquerda, né? Desde toda a minha vida, desde antes de trabalhar, enfim, tenho esse viés político e não escondo também. Então, para mim, não faria sentido eu trabalhar defendendo empregador, né? E cresci num escritório que defendia trabalhador, então é muito satisfatório para a gente. Hoje, por exemplo, de manhã eu liguei para um trabalhador, informei que o processo dele tinha saído, paguei ele ficou super feliz, né? Semana passada pagamos mais pessoas também. Então, além da questão financeira, que é importante, né? O nosso escritório tem 12 advogados que trabalham hoje. Então, a satisfação de um agradecimento, das pessoas mandarem uma mensagem agradecendo, dizendo quanto aquilo foi importante. Na sexta-feira nós fizemos um acordo com um outro sindicato que a gente assessora, que é de professores. Nosso escritório assessora mais ou menos uns 10 sindicatos. Sexta-feira teve uma audiência de uma professora, chama Maria, o nome dela, e conseguimos antecipar um valor do processo dela, ela ganhou um bom dinheiro e disse, olha, isso aí eu vou ter um monte de vida atrasada, um monte de coisa, isso vai me tirar da lama. Era uma professora universitária, estava feliz pra caramba, nos agradeceu um monte, foi sexta-tarde isso. Então, o gratificante pra gente é isso, né? A gente entende que está trabalhando do lado dessas pessoas e o nosso trabalho é conseguir garantir os direitos deles e garantindo o direito, né, logicamente, remunerando eles com esses direitos. Então, a grosso modo, nós estamos levando recursos para as famílias dessas pessoas, né? E isso é uma coisa muito gratificante, né? A gente fica, tanto quanto o cliente, a gente fica imensamente feliz em poder fazer isso. É uma vitória para o cliente, a sensação de missão cumprida para o advogado e o escritório, né? Isso, exatamente isso. Doutor, olhando aqui pelo que a gente já conversou, o senhor começou ainda muito jovem, já entrou numa empresa familiar enquanto ainda cursava direito, passou por algumas áreas dentro do escritório, né? E sempre atuou nessa área. Qual seria o conselho para quem está começando ou cogita entrar para a área de direito trabalhista? Primeiro, eu acho que a pessoa, eu enxergo assim, né? Tem que ter empatia e se identificar com a dor do outro, né? Porque você vai sentar com a pessoa e vai fazer entrevista. E advogado, muitas vezes você atende a pessoa, você fecha a porta, a pessoa sofreu no trabalho, foi pisada, foi xingada, ela chora, ela desabafa, e você tem que estar lá para acolher, para entender isso, né? E para poder dar o encaminhamento para ela. Então, assim, primeira coisa é se colocar no papel do outro, né? A segunda coisa é não hesite em procurar ajuda de colegas mais experientes, tá? Porque faça o processo, monte, dê para algum colega mais experiente, dá uma dica, dá um palpite, né? Porque eu tenho 22 anos de profissão, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho 22 anos de experiência. Então, a experiência ela conta muito, principalmente na hora de fazer uma audiência, né? Na hora de negociar um acordo, né? E quem é jovem, não que não possa ter isso, mas a regra é que ele não vai ter esse arcabouço de coisas que eu já vivi em 22 anos, ou outros colegas, né? Então, primeiro, escute a dor do outro, ouça a dor do outro, né? Se coloque no lugar da pessoa, monte o processo, e se você está começando, não hesite, não tenha vergonha de pedir, de perguntar, né? É melhor perguntar para não errar
do que não perguntar e chegar ali na frente e ter uma falha técnica que vai prejudicar teu cliente. Daqui a pouco o cliente vai se voltar contra você, vai te cobrar de alguma coisa que você poderia ter tirado uma dúvida com um colega. Eu acho que isso é o principal, né? E receber o dinheiro, pague certo, faça a prestação de contas para o cliente. Esses 3 pilares aí para mim são a base, né? A partir do momento que você faz isso, ele vai te indicar para outra pessoa, vai entender que seu escritório é confiável, né? Porque o cliente, quando ele recebe, você tem tanto para receber. Tá, doutor, como é que chegou? Chegou nesse valor assim, 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 assado. Esse é o nosso, esse aqui é o contrato de honorários, esse aqui é o seu, está aqui na sua conta, enfim. Prestação de contas. Todo mundo que recebe um valor quer saber como é que chegou, de que forma foi, né? E quanto é que ele tem que pagar. A confiança entre as partes desde o início até a prestação de contas tem que ser mútua, né? Tem que existir. Primeiro que ele não vem conversar contigo se um advogado tiver uma fama já ruim de alguma coisa, o cliente já não vem até ele. Ele diz, aquele cara, aquele advogado, me falaram, ele já não vai. Então, a partir do momento que você tem a oportunidade de sentar com o cliente, faça o certo. Porque esse cliente vai te indicar outro e assim por diante. Tá certo. Dr. Walter, muito obrigada por sua presença, por dispor do seu tempo, pela participação. Entrevista rica, né, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigado. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Sintelcast. Hoje, com a presença do nosso assessor jurídico, que tem feito um trabalho maravilhoso junto ao Sintel Santa Catarina, Dr. Walter Beirich, da Beirich Advogados. Siga-nos nas redes sociais e não deixe de baixar o nosso aplicativo Sintel SC, já disponível para Android e iOS. Até a próxima!